Have You Ever Seen the Rain? Uma das músicas populares mais famosas do mundo e uma das músicas que muitos alunos aprendem nas primeiras aulas. A grande maioria dos iniciantes aprende essa música de maneira incompleta ou errada. E a gente pode falar errada porque essas versões geralmente tiram uma das coisas mais importantes da música, que é o baixo, a linha de baixo. Dentre os instrumentos populares, principalmente os de banda, o baixo é um dos instrumentos menos lembrados e também um dos menos escolhidos para se começar a aprender. E, no entanto, a gente pode perceber que em quase todas as formações de bandas ele estará lá. E por quê? Bem, simplesmente o baixo tem uma das funções mais importantes da música ocidental, que é justamente cuidar da linha de baixo de uma música. Então a primeira coisa que a gente não pode confundir aqui é o instrumento contrabaixo, baixo, em inglês double bass ou bass, e a linha de baixo, a nota mais grave de uma música. Na harmonia, a nota mais grave é chamada de baixo. E a sucessão dessas notas ao longo da troca de acordes, ou mesmo sem ser na troca de acordes, é chamada de linha de baixo. O instrumento contrabaixo cuida disso porque ele é um instrumento muito grave, então ele tem um grande potencial para tocar sons graves. No entanto, qualquer nota que seja mais grave de um som vai ser o baixo, né? Então, um violão, uma guitarra faz um baixo, por exemplo, né? Por exemplo, aqui a gente tem um baixo, e mesmo que eu faça um som bem agudo aqui, desse dó, esse aqui é o baixo. Bem, o baixo é importante por quê? Bem, pensem numa estrutura, né, de uma construção, por exemplo, ou da própria Terra em si, do planeta. Né? O baixo é como se fosse a terra, o chão, né? Ou numa construção, a parte, né, as vigas, a coisa que se sustenta a construção de baixo. Sem isso que está embaixo, a vida das coisas que estão acima ou ficam muito difíceis ou até impossíveis. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha para me dar uma força. Caso você queira fazer aula comigo, o link para contato vai estar no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E vamos lá que eu vou explicar a importância do baixo com essa música, Have You Ever Seen the Rain? Bem, para a gente entender o que a maioria das pessoas faz de errado nessa música, a gente tem que primeiro entender o que é uma linha de baixo e o que são acordes, inversões. Porque o baixo ele cuida da harmonia da música, principalmente, da rítmica também, mas na música ocidental ele cuida muito da harmonia, porque ele faz a nota mais grave de um acorde. Então, por exemplo, Dó maior, a nota mais grave de Dó maior é a nota Dó, então ele vai estar tocando essa nota. No entanto, existem também as inversões, que são colocar outras notas do acorde no baixo. Então, por exemplo, Dó maior tem a nota Dó, Mi e Sol, então poderia colocar o Mi e o Sol no baixo. Por exemplo aqui, ó. Ou até colocar o Sol também. Se vocês perceberam, esse som fica um pouco mais instável, porque as notas graves têm os harmônicos, que são as vibrações secundárias, mais potencializados, porque elas têm mais estrutura, mais peso, então elas conseguem dar mais ênfase nos harmônicos, que são outras notas que a gente ouve secundariamente. E dependendo da nota que está no baixo, as notas secundárias vão ser dissonantes, vão chocar com as outras notas do acorde. Então é por isso que a gente ouve muitas inversões como se fosse um pouco de instabilidade. No entanto, as inversões servem principalmente, para além dessa função, se a pessoa quiser dar instabilidade, para criar uma linha de baixo. A gente vai criar uma melodia que o baixo vai cantar basicamente. A estrofe da música é simples e não tem nenhum segredo. Geralmente as pessoas aprendem corretamente, que é Dó e Sol. Só isso, certo? No entanto, quando chega o refrão, a coisa muda e aí vem a parte especial, e por isso que é o refrão. Porque ele traz um toque mágico aqui. Então o refrão ele começa no Fá comum e Sol. I wanna know. Agora no Have You Ever a gente vai ter as notas Dó, Sol e Lá menor, né? Have you ever seen the rain? E assim é o que muita gente aprendeu, né? Como muitas pessoas aprenderam isso daqui. Então o que acontece? A gente tem o Dó no primeiro acorde, no segundo a gente tem um acorde de Sol, no entanto esse acorde ele é diferente, ele está invertido, a gente coloca o Si no baixo, né? Então, aqui o Si está no baixo, e não só, né? Na gravação eles colocam na realidade isso daqui, né? Que eles deixam esse Dó aqui, né? Como se fosse uma quarta, então o Sol aqui está com a quarta, né, está com o Si no baixo. Mas o que mais importa a gente entender aqui que é o acorde de Sol invertido aqui, para a gente poder fazer isso aqui no baixo, certo? Agora o próximo acorde é Lá menor. Então Lá menor, beleza, né? O baixo desceu para Lá aqui e tocamos o acorde de Lá menor. Só que muitos alunos também continuariam fazendo no Lá menor,
no próximo compasso. No entanto, o baixo desce para Sol aqui. Então a gente tem um Lá menor com baixo em Sol. O John Fogerty ele faz muito o Dó com baixo em Sol aqui, mas eu creio que é mais porque a mão dele está cansada de fazer isso aqui, então ele faz esse aqui que é mais fácil para ele. Tá? Que funciona também, mas o acorde, que a gente ouve na gravação, Lá menor com baixo em Sol, certo? Olha o toque que dá isso aqui. Para cair em Fá de novo e repetir o refrão. Então vejam só o que aconteceu com o baixo aqui, ó. Vejam que é uma descida eterna, é um clichê musical isso aqui. Para vocês entenderem que é uma descida, eu vou fazer só nessa corda. Certo? Então, por mais que os acordes estejam fazendo uma coisa específica, o baixo está fazendo as notas Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Certo? Então perceba que há uma melodia aqui. A inversão dos acordes cria essa instabilidade que vai e volta e cria essa linha melódica do baixo, que dá um toque, que é basicamente a cereja do bolo dessa música. Então, para a gente tocar essa música corretamente no refrão, seria isso aqui. Outra coisa legal de apontar é que o baixo também faz os riffs dessa música, junto com o piano. Então aquele riff lá que é muito importante, O baixo faz junto com o piano, então ele dá uma ênfase no baixo nessa música até nos riffs. Bem, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula aqui. Deixe aqui nos comentários se vocês aprenderam a música do jeito limitado, do jeito mais simples, ou do jeito completo de uma vez. Geralmente iniciante aprende mais simples justamente porque é mais difícil de tocar. Então é normal que a gente aprenda mais simplificado no começo. Não digo que isso é um erro do professor, nem nada. Mas a gente tem que saber que a música tem um jeito completo de tocar e quanto antes a gente conseguir tocar melhor, porque vai dar o sabor principal, vai dar o que está faltando. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um joinha. E se caso você tiver interesse em fazer aula comigo, o meu contato está na descrição e no primeiro comentário. Um abraço e até a próxima!